maravilhas, que tudo que respira louve a Deus. Estamos começando mais um programa Oitavo Dia. Seja muito bem-vindo. Que bom que você nos acompanha todas as semanas, porque nós estamos já numa série de estudos sobre a santidade. Já falamos sobre santidade de Maria, santidade de Jesus, sobre santos confessores. Hoje o tema são os santos virgens, né, Padre Paulo? O que são os santos virgens? Bom, a primeira coisa é sabermos que dentro daquilo que é o catálogo dos santos, a Igreja reconhece as virgens no sexo feminino, ou seja, são as santas virgens. Os homens não são virgens. E isso daqui é interessante, você pode ver no próprio missal, né? Lá você tem o comum das virgens. Não existe nenhum comum dos virgens. Não existe isso. Por quê? A razão é muito simples. Os homens podem ser e devem ser castos, né? Nós iremos ver que existem várias formas de castidade dentro da igreja. Mas, não sei se vocês já notaram que tem gente que acusa a igreja de ser contra o corpo. É exatamente o contrário. Se tem alguém que valoriza o corpo, é a igreja. E existe uma característica no corpo feminino que só as mulheres são virgens. Não é? Por quê? Porque nós estamos falando realmente de algo físico, não é? Uma presença física que atesta a virgindade. O homem não tem isso. O homem não tem uma característica física que seja sinal de sua virgindade. As mulheres, sim. E a igreja sempre venerou essa realidade da mulher que se preserva. Assim como sempre venerou a realidade da mulher que é mãe. São duas coisas bem claramente ligadas ao corpo, não é? Ser mãe é corpo, ser virgem é corpo, não é? É interessante essa realidade do corpo que atesta a castidade. Agora, os homens são virgens por analogia às mulheres, né? Mas os homens, por exemplo, existe uma clara diferença, né, entre homem e mulher, e essa diferença ela é desejada por Deus. Você chega e diz, ser pai ou ser mãe é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ou seja, a função de uma mãe, o papel de uma mãe é bem diferente do papel de um pai. Não é? A mãe, claramente, ela acolhe a criança no seu corpo. É ela quem faz a gestação. É ela quem tem dentro de si o santuário da vida. Então, o corpo da mulher tem, digamos, uma espécie de valência sacramental, não é? Ela tem o corpo da mulher tem algo de sagrado. E é por isto que existe algo de demoníaco mesmo, que odeia a mulher enquanto tal, que vai contra a mulher. Veja que toda mulher, de alguma forma, ela é uma espécie de sacramental de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora tem as 3 vocações. Não é? Podemos colocar até 4, se você quiser. Ela é, em primeiro lugar, virgem, que é a primeira vocação que todas as mulheres têm, pelo menos por um certo período de tempo. Depois ela é esposa de São José. Depois ela é mãe, né? E podemos colocar até uma 4ª, que é a vocação de viúva. Né? Existe um texto de Santo Ambrósio que dedicou às viúvas, né? Um livro chamado De Viduis, ou seja, a respeito das viúvas. Ele diz assim, está no Catecismo da Igreja Católica, no número 2349. Ele diz assim, existem 3 formas da virtude da castidade. A primeira, dos esposos. Porque as pessoas ficam, não, mas a castidade não é só para quem é celibatário? Não.
o esposo e a esposa precisam ser castos. A castidade matrimonial, que significa a fidelidade dos dois, abertura para a vida, etc. Esse é o jeito deles serem castos. Segundo, da viuvez. A viuvez é uma forma de castidade. Quando você resolve, houve, digamos, a dissolução do matrimônio através da morte, e você, então, resolve dedicar a sua viuvez a Deus. Né? Sempre a igreja teve em grande apreço esta entrega das viúvas, que se entregaram totalmente a Deus. Por exemplo, a profetisa Ana no templo. Né? E depois, a terceira, a virgindade. Nós não louvamos uma delas excluindo as outras, diz Santo Ambrósio. Nisso a disciplina da igreja é rica. Ou seja, a riqueza da igreja de reconhecer na mulher, não é? E, por analogia, no homem, esses três estados vocacionais. Mas é interessante notarmos que o corpo da mulher, de alguma forma, tem nele algo que o homem, o varão do sexo masculino, não tem. Não é? É dentro do corpo da mulher que existe a gestação da criança. É dentro do corpo da mulher que Deus gera uma alma do nada. A criação. Né? Quando o espermatozoide se une ao óvulo dentro do ventre da mulher, ali Deus cria uma alma do nada. Isso não acontece dentro do corpo do homem. E aqui, o que nós estamos estudando hoje, né, é a questão, é o corpo da mulher que possui um selo que diz: este santuário ainda não foi inviolado. Ainda não foi violado, ou seja, está inviolável. Né? É um selo que atesta pureza, que atesta fisicamente, né, que não houve violação. E esse valor da virgindade, da pureza, que está no corpo, mas que deve ser muito mais no coração, né, sempre foi venerado pela igreja. Padre Paulo, a virgindade, ela também é uma vocação, como nós explicamos nos outros programas, assim como o martírio, como a confissão da fé? Sim, é uma vocação que é interessante, ela não se encontra claramente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não conheceu a virgindade consagrada, porque no Antigo Testamento a virgindade morrer virgem era quase uma desgraça. Né? Nós temos a famosa história da filha de Jefté. Né? Jefté fez um voto, uma promessa de que iria sacrificar a Deus aquilo que ele primeiro encontrasse quando voltasse para casa. Quando ele voltou, sua filha veio correndo ao seu encontro. E ele disse: meu Deus, agora eu prometi que iria sacrificar. E então a filha chega e diz assim: não, o Senhor cumpra a sua promessa, mas me dê um tempo de eu ir para as montanhas para, com as minhas amigas, chorar a minha virgindade. Ou seja, chorar a desgraça de morrer virgem. Ou seja, de não morrer mãe. Porque ainda era uma mentalidade em que a única forma que eu tinha de permanecer vivo era nos filhos. Entendeu? Então, eu produzo filhos porque assim, quando eu morrer, algo de mim não morre. Algo que saiu de mim continua aí vivo. Né? Uma forma de transferir a vida para os filhos. Então, era por isso que se olhava dessa forma. Mas é exatamente aí que nasce a riqueza da virgindade cristã. Com a ressurreição de Cristo, nasce uma vida nova e a Virgem, com a sua vida, ela atesta exatamente que nós todos devemos nos resguardar, devemos nos guardar para um encontro com o esposo que virá no fim dos tempos. Ou seja, Jesus como esposo. Né? Então, a igreja encontra em Cristo o seu esposo. Então, alguns membros da igreja recebem a vocação
de se guardar, de se preservar para o esposo que vem. Por quê? Porque, na verdade, seja a virgindade, seja o matrimônio, são sinais visíveis de um casamento eterno que acontecerá lá. Quando você olha para uma mulher santa, esposa, ela, vivendo a fidelidade ao seu marido, ela atesta, não é, que é fiel, assim deve ser a igreja fiel a Cristo, seu esposo. Assim, a virgem, vivendo a fidelidade à sua virgindade, ela atesta que nós todos devemos estar aguardando o esposo que vem. Então, assim, são vocações que se complementam, e essa complementariedade das vocações dentro da igreja faz com que as coisas se completem mutuamente, né? Elas se enriquecem, uma ilumina a outra. Então, a vocação da virgem ilumina a vocação da esposa, a vocação da esposa ilumina a vocação da virgem. Existe historicamente quem foi a primeira Santa Virgem, depois de Nossa Senhora, de Maria? Veja, isso é uma realidade que começou muito cedo, não é? São Paulo coloca na primeira carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios foi escrita no ano de 50, né, depois de Cristo. Ele coloca claramente a questão do celibato. Ele, homem, né, começa a dar conselhos. Ele diz assim, que digo, pois, aos não casados e às viúvas, aquela vocação das viúvas que a gente tinha colocado, né, que é bom para eles ficarem assim como eu. Se, porém, não conseguem dominar-se, casem-se, pois é melhor casar do que abrasar-se em desejo. Então, existe essa realidade. Então, já começou bem cedo na igreja, não é? Esta entrega. Até que ponto a Virgem Maria, né, foi no início um modelo consciente, nós não podemos atestar, não podemos saber com clareza, não é? Mas com a virgindade de Maria, não é? A virgindade sai daquela pecha negativa do Antigo Testamento, porque é como se, através da Virgem Maria, se mostrasse a todas as mulheres que existe uma fecundidade e uma maternidade que pode ser vivida na virgindade, né? Ou seja, a Virgem, ela não é estéril, mas ela precisa ser fecunda espiritualmente. Vamos fazer uma pausa, Padre Paulo, e vamos voltar então a falar um pouco mais sobre as Santas Virgens aqui no 8º dia. Daqui a pouquinho a gente volta. Glória